Olá, boa tarde. Eu sou Jucimara Cardoso, idealizadora do Tox.dom, CEO e diretora na Dom Consultoria. E hoje eu tenho a alegria de trazer para conversar conosco aqui no Tox.dom Kelly Rodrigues. Kelly tem uma experiência muito ampla, tanto no Brasil quanto fora, em experiência do paciente, com formação nas principais instituições dos Estados Unidos e é CEO e fundadora da primeira empresa de experiência do paciente no Brasil. E quem vai contar para a gente sobre essa trajetória é a Kelly. Kelly, venha para cá. Vamos ver se agora nós conseguimos conectar. Nós já tentamos. Ah, isso aí, tudo bem? Tudo bom? E você? Será que agora deu Tô. certo? Agora deu certo. Eu estou só tirando o som do computador aqui. Agora deu super certo. Estamos conectados. Que bom te Então, encontrar. bom, prazer estar aqui com você e com vocês. Contar um pouco aí para a gente conversar um pouco de experiência nesse mundo doido que a gente está agora, né? Como é que a gente faz essa Isso. experiência? É isso que a gente está aqui curioso para poder saber. Todo mundo. Então vamos A gente está lá. pensando nisso muito agora, né, Kelly? Eu É queria que verdade. você. Eu contei para o pessoal aqui que você é CEO e fundadora na primeira empresa de experiência do paciente no Brasil. Falei E que a sua formação é riquíssima e a sua experiência também, mas eu sei que ninguém é melhor para falar da trajetória da gente do que a gente mesmo. Então, eu queria que você obrigada. contasse a sua trajetória. Tá bom, Jussara, obrigada. Então, eu trabalho na área de saúde há 20 e tantos anos. Eu fui superintendente de marketing, sempre trabalhei na área de saúde, mas a minha formação é marketing, fui superintendente de marketing de uma empresa de assistência médica domiciliar por 16 anos, e a minha formação, então, é em marketing, em negócios internacionais. Eu fiz uma parte do meu MBA fora do Brasil, na Espanha, em negócios internacionais. E eu trabalhei até 2014 como superintendente de marketing. Nessa ocasião, eu recebi um convite para trabalhar numa consultoria de experiência de clientes. E era uma consultoria que vislumbrava, não tinha área de saúde, e vislumbrava atuar na área de saúde. Então, eu fui para lá para ser a head da área de saúde. E teve muita conexão com aquilo que eu acreditava, porque eu tive uma vivência. As coisas, quando a gente tem uma vivência, é tudo diferente, né? Então, eu tive É. uma vivência, por mais que eu conhecesse todo o setor de saúde, eu passei por uma situação onde minha mãe teve câncer e minha mãe faleceu em um ano. E quando aconteceu isso, eu tive uma experiência muito ruim. E eu conhecia todo mundo, porque eu já trabalhava na área de saúde há muito tempo, era superintendente de uma companhia de saúde, minha mãe tinha um plano de saúde muito bom, e eu me perguntei se para mim, que tinha todos os acessos, eu tive aquela experiência, e para quem não tinha nada. Então, quando eu tive esse convite para ir para essa consultoria, teve uma conexão muito grande com aquilo que eu queria, que eu acreditava que a gente podia fazer diferente. E aí eu fui Uhum. para os Estados Unidos estudar na Cleveland Clinic. Então, assim, gente, não existia nenhum curso ou nenhuma forma. Assim, existem várias iniciativas fora do Brasil, assim, eu fui estudar todas essas iniciativas que eu podia. Então, eu fui só para Cleveland Clinic, até hoje eu fui 7 vezes, fui estudar no Institute for Healthcare Improvement, na Barry Institute, enfim, várias instituições que atuavam com essa questão da experiência do paciente, para poder entender um pouco disso. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu achei que ia ser a única pessoa do Brasil. Na época, tinha um pessoal do Albert Einstein já estudando o tema para implementar isso no Brasil, mas era a única instituição naquela circunstância. Quando eu voltei, a gente teve a grande crise do Brasil, que foi 2015. E aí, pessoal, eu tinha largado uma carreira de executiva, né, para atuar numa coisa que era nova e que, num momento de crise, ninguém estava querendo investir nisso. Bom, resumo da ópera. Eu fiquei um ano nessa empresa e aí eu resolvi ir para o voo solo. E nessa questão de ir para o voo solo que eu fui complementar essa minha formação. Então, fui todas essas vezes para os Estados Unidos para estudar, porque se eu queria ser referência no Brasil, eu precisava entender
muito o que estava sendo feito, e até porque a gente entender essas experiências, elas nos servem para inspirar. E não exatamente para a gente achar que a gente vai lá fazer um curso fora, que a gente vem aqui, pluga na tomada e que vai ser a mesma coisa. Não é. É totalmente diferente. Então, essa é a minha trajetória. A minha empresa chama Patient Centricity Consulting, é um nome super fácil, mas que ele quer ter atenção, né? Atenção centrada no paciente, a ideia e a Patient Centricity foi a primeira empresa, então, especializada com foco em experiência do paciente. E hoje, Jucimara, depois de 5 anos, a gente tem aí uma escola de experiência do paciente, onde a gente trouxe vários cursos de curta duração, de 2 dias, né, para poder formar as pessoas nos cursos mais, com assuntos mais específicos e cursos curtos. A gente tem a própria consultoria, onde a gente ajuda as instituições a implementarem a gestão da experiência do paciente, não do cliente, que eu vou explicar para vocês essa diferença. Né? A gente tem as nossas missões internacionais, onde a gente leva os executivos de saúde para conhecer as experiências fora do Brasil. Agora vamos contar para vocês o momento que a gente está, com essa virada toda de tudo que está acontecendo. E a gente também está trazendo para o Brasil a certificação em experiência do paciente, onde a gente vai ajudar a ter esse selo internacional, que é um selo da Espanha, por um acaso. A gente tem uma parceria com o Instituto de Experiência de Pacientes da Espanha. Kelly, quando você falou sobre a questão da sua mãe, eu fiquei 6 anos internando e desinternando com a minha avó. E quando eu falo internando, é porque eu me internava mesmo. Eu cheguei a ficar um mês no hospital sem sair nem para buscar roupa em casa. E eu fiquei dentro de CTI também, porque eu consegui, pela legislação, autorização, pela idade, tudo. E depois eu fui até ela falecer comigo, inclusive. Depois eu passei por isso com a minha mãe, que está super bem, tem 63 anos, está viva. Mas nós só entubada foram 21 dias. E embora minha mãe tivesse plano de saúde, eu optei pela Santa Casa por causa do médico. E o médico é só de lá. E foi a minha melhor experiência como acompanhante. Foi onde eu vi humanização na saúde verdadeiramente pela primeira vez. Mas a Santa E aí Casa minha mãe precisou operar de novo e eu... de BH. A Santa Casa de BH é muito bacana. A gente tem alguns exemplos de hospitais públicos, gente. É que quando a gente pensa no público, a gente pensa que é só o ruim, mas a gente tem tanta coisa boa. E o nosso modelo do SUS, ele é muito interessante. E, aliás, a gente só está conseguindo segurar toda essa onda aqui no Brasil porque a gente tem o SUS, né? Então, a gente tem muita iniciativa boa. Eu acho que é que tem gestão que não funciona. Essa é a questão, e a gente tem um país muito grande, né? Eu nunca tinha entrado lá, e aí eu sempre falei para as pessoas depois disso, isso tem um ano, a segunda cirurgia tem um ano, né? Que foi para retirada da colostomia. Falei, hoje eu entendo por que a Santa Casa chama Santa Casa. É impressionante. 21 dias de CTI, todos os dias, eu ficava com minha mãe o dia todo. Quando eu saía para ir embora, a psicóloga, a equipe de psicologia me atendia meus irmãos. Ficava 1 hora conosco. No outro hospital particular, onde minha avó faleceu comigo. A atenção especial que eu tive foi quando eu já não tinha mais força para ficar em pé. A técnica de enfermagem que ficou nesses 6 anos, a gente sempre estava no andar que ela estava, a Claudinha, nem me esqueço do nome, me deu uma cadeira para sentar. Porque eu fiquei ali junto daquela tentativa de ressuscitar, eu me recusei a sair, eles permitiram. 6 anos me entendendo a nossa relação, né? E foi a atenção que eu tive. Então, olha para você ver, no hospital que é referência no Brasil e referência até para fora. E aí, quando eu fui para Santa Casa, eu vi de verdade o que era humanização. Desde a hora que você passa pela recepção até todas as pessoas. As pessoas amam estar na saúde e amam cuidar. Mas eu só queria compartilhar isso com você e com vocês, porque assim, é uma das experiências mais lindas que eu tive dentro da saúde. Muito sofrimento, muita dor, né? Vendo uma mãe de 63 anos sem nenhuma, dependendo de um milagre, e o milagre aconteceu, mas assim, amparada por pessoas que realmente sabem por que escolheram essa área. E aí, Kelly, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre
essa questão da experiência do paciente, experiência do cliente, sobre a sua trajetória, mas eu queria que a gente também falasse para as pessoas, e eu vou te colocar tudo assim, porque aí você vai organizar de acordo com o que faz mais, da forma que Tá, faz mais sentido, tá. para as pessoas compreenderem, porque eu aprendi sobre isso com você, né? Porque quando a gente fala de experiência, de jornada, de satisfação, o cliente, a paciente, quando que é cliente, quando que dá um nó. Eu queria que você esclarecesse tudo isso para a gente, da maneira que você sabe fazer tão brilhantemente, né? Que me Obrigada. ajudou tanto na minha trajetória, que eu tenho certeza que vai clarear para todo mundo que está aqui com a gente. Simara, olha, tem uma diferença muito grande entre a experiência do cliente e a experiência do paciente, né? Quando a gente fala da experiência do cliente, a gente está olhando a jornada desse cliente, o que é que a gente pode fazer para encantar. E, na verdade, quando a gente está falando da experiência do cliente, nós todos somos clientes de qualquer coisa, né? A gente consome qualquer coisa. Então, qualquer coisa nós somos clientes. A gente tem essa história também hoje que a gente fala do empoderamento do cliente. E esse empoderamento, quando a gente fala de empoderamento, é entre aspas mesmo, porque significa o quê? Tem hoje um poder de voz que a gente tinha há anos atrás, né? Então, há 20 e poucos anos atrás, a gente não tinha a internet, a gente não tinha as mídias sociais. Então, o nosso canal de comunicação era exatamente com a empresa. Eu sempre digo isso, né? Quem é da geração de mais de 40, quando você tinha algum problema que você ligava para o call center, né? Você ligava para o call center não podia, chegava no último nível de atendimento, ninguém podia te atender, você senta e chora porque ninguém ia atender mesmo. E o cliente não tinha poder de voz nenhum. Você vai reclamar com quem? Você ia reclamar com a tua família. Então você tinha um alcance muito menor. Hoje, quando a gente não está contente, o problema não é resolvido, as pessoas vão para as mídias sociais e elas têm um poder de voz, e é óbvio que tem coisa boa e tem coisa ruim, tem coisa que é de verdade, tem coisa que não é, mas você tem um poder de voz que você não tinha antes. Então é isso, é daí que vem essa história do empoderamento do cliente. E também com as redes sociais, com as informações, com o poder da era da tecnologia, as pessoas podem comparar todas as coisas dando um Google, fazendo, né? Você tem formas de conseguir. Então, a concorrência, ela está muito maior, muito mais acirrada. Daí que vem esse poder do cliente. Então, encantar o cliente passou a ser obrigação das instituições. Então, por isso que todo mundo olha tanto do modelo Disney. E o modelo Disney, ele tem a seguinte questão, que eu acho muito interessante, é isso que a gente precisa aprender para trazer, tanto para para as áreas de uma forma geral, quanto para a área de saúde. Como é que a gente atende de forma massificada, no aspecto de processual e tudo mais, mas de forma personalizada. Porque a Kelly vai ser diferente da Jucimara, que vai ser diferente da Maria, que vai ser diferente do João. Mas, de qualquer forma, você tem aqui o que é processual, que precisa ser para todo mundo, mas de forma individualizada. E eu acho que é isso que a Disney sabe fazer muito bem. Então, quando a gente está falando em cliente, a gente está falando desse pilar de excelência na jornada. Entender a excelência da jornada. Quando a gente está falando de paciente, ele é muito mais complexo. Porque quando eu estou falando da experiência do paciente, a gente olha três pilares estratégicos que nós acabamos na Patient Centricity desenvolvendo essa metodologia. A gente olha, primeira coisa, segurança e qualidade. Não adianta eu falar que eu quero eu estender o tapete vermelho para o paciente, mas o paciente morrer de uma infecção hospitalar. Certo? Então, a primeira coisa, a primeira premissa é segurança e qualidade. Eu preciso estar num lugar seguro. E, tecnicamente, os profissionais têm que ser bons e tal. Só que também não adianta eu estar num lugar seguro, isso não garante que eu tenha uma boa experiência. Porque eu posso estar num lugar seguro, mas a minha jornada ser muito ruim. Né? Então é assim, as pessoas não olham na minha cara, eu não consigo fazer, eu não consigo ter informações, então a minha jornada é ruim. A segunda questão, então, primeira coisa, segurança e qualidade. A segunda é atenção centrada no paciente. Atenção centrada no paciente é uma coisa muito nova ainda no Brasil. E que significa, tem vários significados, mas é o seguinte: é educar o paciente para que o paciente entenda o que ele tem, para que a gente possa engajar esse paciente no tratamento, para que a gente possa fazer um cuidado
compartilhado com ele. Então, é assim, não simplesmente mais falar, você toma o remédio esse horário, mas que hora faz sentido para você. Então, é fazer esse cuidado de forma coordenada, porque só desse jeito a gente vai conseguir engajar o paciente no tratamento para ter um melhor desfecho clínico. E o terceiro pilar é a excelência na experiência. E aí, quando eu estou falando da excelência na experiência, a excelência na jornada, é a mesma coisa que a gente olhar a excelência da jornada do cliente. Porque aqui na excelência da jornada, eu vou entender toda a jornada desse paciente. Então, desde como a recepcionista cumprimentou, da comida, se ele entendeu as explicações, se ele entendeu a identidade visual para ele chegar num determinado lugar. Então, é sobre esses aspectos. Então, quando eu estou falando da experiência, resumindo, a experiência do cliente, eu estou olhando o pilar da excelência da jornada. E quando eu estou falando da experiência do paciente, eu estou falando na segurança e na qualidade assistencial, eu estou falando no cuidado centrado e eu estou falando também da excelência na jornada. Quando a gente fala em cuidado centrado, aí você traz educar, engajar e cuidado compartilhado. Isso transforma a realidade dessa jornada completamente, né? Mas pode seguir o seu raciocínio, é só porque eu estou anotando aqui, e essas três, dentro desse segundo pilar, o educar, o engajar e o compartilhar esse cuidado, são as coisas que mais me brilham aqui. Porque assim, as pessoas acham, quando assim, olha, tem uma história. Quem é de marketing acha que experiência é só a gente medir NPS, a gente medir satisfação. E quem é da área de qualidade acha que também já fazia a experiência do paciente porque já cuida dessa questão da segurança e da qualidade e tal. Então, quando a gente olha a experiência, ela é algo muito maior, né? E a gente tem falado tanto de experiência do paciente, eu acredito até, Jucimara, depois a gente muda um pouco esse discurso para não ficar só falando da área de saúde, porque possivelmente a gente deva ter outras pessoas assistindo que não sejam só da área de saúde. É possível, sim. Né? Mas quando a gente fala na experiência do paciente, por que tem sido tanto falado agora nos últimos tempos? Eu acho que primeiro teve um trabalho muito de educação que a gente acabou fazendo, né, com os nossos cursos de formação e experiência do paciente, onde as pessoas entenderam exatamente para que servia, mas tem se falado muito nisso em virtude do modelo de remuneração, porque a gente está mudando um olhar de pagar por serviço e pagar por valor, e isso muda tudo. Porque se eu vou remunerar por valor, só um exemplo, se uma pessoa hoje é internada num hospital, o plano de saúde, e ela pega uma infecção hospitalar, ela adquire uma infecção hospitalar, o hospital continua sendo remunerado pela operadora de saúde. Na remuneração baseada em valor, essa lógica muda. Porque eu não vou pagar pelo episódio, pelo serviço, eu vou pagar pelo resultado, né? Então, nesse resultado, se a pessoa ficar internada mais tempo, quem vai acabar absorvendo esse custo é o hospital. Então, resumo, eu preciso trazer o paciente para a mesa, porque se eu não trouxer o paciente, se o paciente não aprender também a se autocuidar, a gente não vai conseguir ter um desfecho bom para nenhuma das partes. A responsabilidade é de todos, né? Nessa experiência. É isso mesmo. Isso e eu acho tudo. que uma outra grande confusão é o que é satisfação e o que é experiência. Isso. É uma confusão grande, né? Então, se a gente perguntar para a maior parte das pessoas, se a gente perguntar o que é experiência, uma experiência tem que envolver satisfação. Assim, é difícil demais. A experiência é muito ampla, é muito grande. E satisfação não é tudo dentro da experiência, né? Então, mas eu acho que para a gente tangibilizar isso, basta a gente pensar o seguinte: quando eu estou falando em satisfação, eu estou falando em expectativa, tá? Então, isso é expectativa para um serviço de saúde ou para qualquer tipo de serviço. Então, assim, vamos lá. Vou dar o exemplo de saúde. Se eu for no melhor hospital do Brasil e eu demorar mais de 2 horas para ser atendido num pronto atendimento, o que eu vou dizer? Esse hospital é uma porcaria. Eu pago um monte pelo meu plano de saúde para ficar aqui esperando. Por quê? Porque empiricamente a minha expectativa é alta.
Eu pago muito pelo meu plano de saúde, eu exijo que eu seja tratada de forma rápida, com respeito, com excelência, etc, etc. Se eu for para um hospital público, e aqui falando no público que todo mundo, não do que a gente vê de bonito, de legal, mas se eu for para um hospital público e eu demorar 5 horas para ser atendido, eu vou... O que vocês acham? Vocês acham que as pessoas vão reclamar ou não? A maior parte sai grata do atendimento. Sabe por quê? Porque eles vão com a expectativa de não serem atendidos. Então, se eu for atendido, tá tudo certo. Então, até mesmo os índices de satisfação do sistema público de saúde, eles são elevados. E aí eu estou dizendo de uma média, né? Porque a gente tem uns serviços excelentes e a gente tem os serviços que a gente sabe que não funcionam bem. Então é isso, a expectativa, a satisfação, ela está pautada na expectativa. E de uma forma geral, a gente pergunta coisas numa pesquisa de satisfação que são muito genéricas e que a gente, na verdade, não consegue ter o tal do botãozinho para transformar, que tem uma palavra em inglês que eu não consigo fazer exatamente a tradução no português, que é o tal do call to action. É uma pergunta muito genérica, tipo, qual foi a qualidade do atendimento? Se a pessoa responder que foi ruim, você não sabe o que foi ruim ou o que foi bom. O que é a qualidade do atendimento? Se a pessoa... se você... Isso, então, é uma pergunta de satisfação. Quando eu estou falando de experiência, eu faço perguntas que têm um call to action. Eu tenho que fazer com aquilo que a pessoa responde. Quando eu estou falando em experiência eu procuro entender a vivência da pessoa, mas com perguntas tangíveis, com coisas factíveis, onde eu tenho o que fazer com aquela resposta. Então, por exemplo, se eu fizer a seguinte pergunta: você entendeu o que o seu médico falou com você? Se a pessoa responder que não, eu tenho duas opções. Eu tenho uma opção de que a pessoa realmente não consegue entender porque ela cognição, ela precisa entender mais para ela precisa ter mais elementos de saúde para ela conseguir entender. Ou eu posso ter um médico que falou num linguajar muito técnico e ela não entendeu. E qual é o meu call to action aqui? O que eu tenho que fazer com essas duas coisas? Com o paciente, eu posso ter um curso de educação em saúde sobre a patologia dele, para que ele entenda mais sobre a patologia dele, para ele poder se cuidar. E quando eu estou falando do médico, se a questão foi o médico, eu posso ter um curso de comunicação em saúde para que o médico consiga se comunicar de forma diferente com o paciente. Então, as respostas te dão caminhos de solução. É isso aí. Então, experiência, eu estou falando na vivência. Eu tenho coisas mais tangíveis, eu tenho elementos tangíveis para trabalhar. E quando eu estou falando de satisfação, eu estou falando mais de expectativa. E quando a gente está falando de uma experiência do cliente ou do paciente, não significa que eu não tenha que saber qual é a expectativa deles, tá? Mas que fique claro que a gente não vai conseguir atender a expectativa de todo mundo, nunca, né? Nem Jesus Cristo conseguiu, quanto mais a gente. Mas, enfim, não é possível, né? Mas é importante a gente entender essas diferenças para a gente saber até mesmo quando a gente for perguntar o que é que a gente pergunta. Dentro da questão da experiência, a gente fala também que é uma jornada que envolve a humanização transforma a experiência. É certo eu falar isso? Sim, sem dúvida. Até porque, vamos lá, desculpa, Jussimar, falo demais. Só o seguinte, só para a gente não perder o raciocínio do que você falou, do teu exemplo lá. Você chegou a ficar 6 meses numa situação com alguém doente. Quando a gente tem alguém da família doente, a gente adoece também. Você ficou numa situação onde você estava completamente fragilizada. Possivelmente, você não estava no seu estado normal. Com certeza, você estava talvez alguma coisa que te falassem pudesse ser muito mais forte do que numa outra situação. Então, com certeza. Não é? Então, quando a gente está numa situação de fragilidade, o pouco nos acolhe, o
pouco nos ajuda. Essa humanização faz toda a diferença. E essa é uma grande diferença da experiência do cliente com a experiência do paciente. A experiência do cliente, para eu satisfazer, eu tenho que fazer, às vezes, uma coisa megalomaníaca. E quando eu estou falando na experiência do paciente, às vezes é um abraço, às vezes é um pentear o cabelo, às vezes é uma acolhida que vai fazer toda a diferença. É verdade, faz toda a diferença. A forma como olham para a gente, né? Olham, É? dentro do que você está falando, eu vou te dar um exemplo legal. A minha trajetória foi de 6 anos dentro do hospital particular. No público, na Santa Casa, na segunda cirurgia eu resolvi também, claro, manter com o mesmo médico e na Santa Casa. Eu, de novo, não fiz pelo plano de saúde, por Uhum. causa da equipe. E aí, essa segunda cirurgia foram 8 meses depois da primeira, para a retirada da colostomia. E quando eu cheguei no hospital, quando eu entrei com a minha mãe no CTI, vindo do bloco cirúrgico, a equipe que acompanhou a minha mãe 8 meses antes foi lá nos ver e eles disseram assim: nós viemos aqui ver o nosso milagre. E essas palavras saíram do coordenador do CTI, Dr. Glauco. Eu nunca vou esquecer. Dr. Glauco e a Dani. E os médicos que cuidaram dela efetivamente. Esses são do CTI, a psicóloga e o coordenador. E aí, você imaginar que 8 meses depois, uma equipe que tem não sei quantas pessoas naquele hospital gigantesco, eu fiquei 21 dias dentro do CTI e não conheci o CTI todo. E aí a pessoa lembrar de você, lembrar da sua mãe, lembrar da sua história e celebrar com você a conquista da vida, isso é uma experiência incrível. E assim, eu nunca esqueço dessas pessoas. Isso a gente já passou por isso, vai fazer 2 anos agora, a última cirurgia, e a gente não consegue esquecer. Você não sente que você é só um número, né? Você é uma pessoa. Então, e é o que eu sempre digo, quando a gente está falando de um paciente, os profissionais de saúde, eles foram treinados para tratar a doença. E a gente tem que tratar a pessoa que está com aquela doença, porque a pessoa que está com aquela doença vai fazer toda a diferença no desfecho clínico. Então, a gente realmente tem que ter um olhar diferente. E o paciente, normalmente, ele não tem condições de entender as questões técnicas. Então, quando eu estava falando da história de dar um cabelo, assim, teve um grupo focal que a gente fez com pacientes internados, e teve uma paciente que ela teve câncer, ela fez milhares de procedimentos super importantes, mas o que tinha deixado marcado ela, o que tinha marcado, a lembrança que a marcou, foi uma técnica de enfermagem que entrou no quarto e falou assim: ô, querida, você tá tão descabelada, vamos pentear esse cabelinho, vamos pegar um creme para pentear. Foi isso que marcou. Aí o médico escutava isso e falava assim: mas espera aí, eu fiz um procedimento e ela nem, né? Mas é isso, o paciente ele não consegue entender as questões técnicas, ele só consegue entender quando deu errado. Então a gente consegue realmente personalizar com essa humanização, olhando a pessoa e não olhando só a doença. É muito interessante isso, né? Quero falar algumas pessoas que já estão aqui com a gente para a gente poder seguir enquanto isso você respira. Rita, Dulce, Alexandre, Dr. Marcos Quintão, médico incrível. Vou colocar o óculos para eu não falar nome errado, que é um perigo. Dani Cardoso, Carol, Gabriel Amorim, Alexandre Rodrigo, deixa eu ver, Celso, nossa, deu uma... Jaime, Marcelo, Adriana, Celso eu falei, Celso Piva, acho que foge aqui enquanto eu vou passando. Se tiver alguém que você conheça, quiser falar alguma coisa, Tiara, Breno, Inês Campolina, Inês querida, sempre com a gente, em todas as lives, nos acompanhando, uma figura incrível. Esses presentes que a vida nos dá, como você, né, Kelly? Obrigada. Rafael, não é? Rafael, Liliane,
Olha, Liliane hoje me mandou um presente maravilhoso no dia do livro. Obrigada, querida. Liliane Raquel, uma dentista incrível e escritora, e uma pessoa também que é um presente. Kate, Diana. Nossa, até digitei aqui sem querer, peraí. Gente, Tati, Rita, já falei, Sara. Cuidados paliativos, que bom que tem gente de cuidados paliativos aqui. Eu sou uma apaixonada pelos cuidados paliativos, uma estudiosa dos cuidados paliativos. Angelina também está com a gente. Ângela Campos, Angelina Campos, é porque ela entrou e depois acenou. Dulce Vasconcelos, gente, se eu não tiver falado todos os nomes, eu sei que eu estou super perdoada, porque é Não, não difícil, tá, né? enquanto a Não gente vai tá. passando, a coisa foge aqui. Mas eu quero dizer que eu fico muito feliz com todos vocês aqui. Esse tema é muito importante. Falar na experiência do cliente, falar na experiência do paciente e falar na experiência do paciente nesse momento que nós estamos vivendo. E daí vem a pergunta que eu quero te fazer. É muito importante. E também quero te agradecer, Kelly, por estar se disponibilizando. Eu sei que a sua agenda não é uma agenda tão simples assim. Eu me sinto muito honrada por ter tido o seu sim. Você que é uma profissional que eu respeito e admiro tanto. Aprendi tanto com você, né? A distância, hoje a gente está nesse modelo, a gente não estava ainda, mas Né? ali, né? Manda áudio, manda vídeo, conversa, telefone, e tudo que eu sei sobre esse assunto eu devo a você e a curiosidade que você provocou em mim. Então, minha gratidão. Vou te fazer Obrigada. uma pergunta, muito, obrigada eu, uma pergunta muito especial, muito importante, ainda sobre a experiência do paciente, e aí depois, se você quiser já trazer mais elementos da experiência do cliente, Tá, tá bom. você, tá? É porque Tá. pensando nesse momento, eu queria que você me dissesse assim, você acredita, com toda a sua formação, com todo o seu conhecimento e com toda a sua experiência, que nesse cenário que nós estamos vivendo nos hospitais, os profissionais de saúde totalmente descaracterizados da figura humana, né? Por causa dos EPIs, né? Por causa do cuidado que é necessário com o outro, com o próximo e com ele mesmo, por causa da Covid-19, e também diante de tanto medo, de tanta dificuldade que envolve uma pandemia que nós, no mundo todo, estamos vivenciando, você acredita que está sendo possível que a saúde hoje se dedique à experiência do paciente? E se você acha que sim, o que você pode trazer de elementos para ilustrar isso, para exemplificar? Eu vou te contar. Congelou aqui, vocês estão me escutando? Estou escutando. Congelou a Vocês estão me imagem, escutando? mas a voz tá ok. Tá todo mundo. Tem alguém que não está escutando? Ah, voltou, voltou. Ótimo. Agora eu não estou escutando. Agora não. Vamos ver. Fala de novo. Kelly. Tem alguém que não está ouvindo como eu? Não te escuto. Não te escuto. Tentar mudar aqui. Mais alguém além de mim não está ouvindo, gente? Rita está dizendo que está ouvindo. Tá. Para todo mundo. Não, tem mais gente que não está ouvindo. Ana Paula está dizendo que está sem som. Kelly, vamos. Tá sem áudio. Vamos encerrar e voltar de novo para a gente poder retomar nessa pergunta? Pode ser?